Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Eu sou Rafaela Ferreira, arquiteta e urbanista, professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica e terapeuta comportamental. E eu ensino, sim, professoras a arte de serem fortes emocionalmente e resolverem situações desafiadoras que só professoras enfrentam. Sim, é verdade. E hoje eu quero te trazer uma pergunta. Professora, o que te sustenta? Mas como eu sou professora de História da Arte, eu quero te mostrar, então, essa imagem aqui. Dá uma olhada nessa imagem, provavelmente você conheça e você saiba da onde é. A Torre de Pisa. Dá uma olhada nisso. Por que eu trouxe a Torre de Pisa hoje para conversarmos sobre o nosso sustento? Porque quando eu faço essa pergunta, o que te sustenta, de repente você logo já vai pensar, o que me sustenta é o meu salário, que às vezes nem dá tanto assim, mas o que me sustenta é a minha família, o que me sustenta é a minha saúde. E aí eu vou falar para você que, sabia que isso são só resultados? A sua saúde é resultado. A sua família e relacionamentos são resultados. O seu salário é resultado. A sua saúde é resultado. Tudo é resultado. Tudo aquilo que nós vemos é resultado. Agora, realmente o que te sustenta? Você já parou para pensar? E por isso que eu trouxe aqui a Torre de Pisa, para nós conversarmos um pouco e fazermos uma analogia daquilo que nos sustenta. Eu vou mostrar esse edifício lindo aqui para vocês, vou contar um pouquinho da história dele para vocês e mostrar também o porquê que ela é inclinada. Mas nós vivemos assim também. Você já pensou que a dificuldade que nós temos de nos mantermos no eixo, de nos mantermos no nosso senso de presença, de nos mantermos equilibrados? Nosso dia a dia é um dia extremamente agitado, nosso dia a dia, como professoras, é um dia que passa um monte de coisas, porque nós temos que lidar com os alunos, nós temos que lidar com todo o ambiente escolar. Nós temos um momento de diversão, nós temos um momento de preocupação, nós temos um momento onde o nosso emocional está abalado, sim, porque algumas coisas nos frustraram e não saíram como nós imaginávamos, e assim nós vamos cambaleando. Mas não é pelo cambalear e pela inclinação que nós vamos falar aqui, mas olhe só bem essa linda construção que tem a Torre de Pisa, ela tem 56 metros de altura, é maior do que muitos edifícios que hoje nós conhecemos, mas ela inclinou exatamente porque algo aconteceu. Sabe onde aconteceu? Aonde nós não vemos. Aconteceu algo aqui aonde ninguém enxerga. Nem eu enxergo, nem você enxerga. Porque o que sustenta a Torre de Pisa é o seu alicerce. Aquilo que sustenta uma casa é o seu alicerce. Aquilo que sustenta você é o seu alicerce. Mas espera aí. Se eu falei que o que sustenta é aquilo que nós não vemos, então o que sustenta você, professora? O que te sustenta, de fato, é a sua força emocional. É isso que te sustenta. É a sua força emocional. E hoje nós vamos falar um pouquinho o como nós podemos medir a nossa força emocional e também nós vamos fazer 3 perguntas de uma série de 15, aonde você vai poder avaliar como está a sua força emocional. E tá tudo bem, tá bom? Dependendo das respostas que você for dar, são só perguntas sim e não, para depois que nós formos continuando a explicar essas 15 questões, você responder como está a sua força emocional. Força emocional, ela pode ser recuperada, ela pode ser trabalhada, ela pode ser melhorada, assim como a Torre de Pisa. Então, vou contar rapidinho a história dela, bem rapidinho mesmo. A Torre de Pisa, ela na realidade, ela é um campanário. O que é um campanário? Campanário é onde ficam os sinos de uma grande catedral. Só que ela ficou tão famosa assim porque ela sofreu uma inclinação. E essa inclinação, ela aconteceu logo que ela começou a ser construída, lá no ano de
deixa eu pegar aqui, de 1173. Ela começou a ser construída no ano de 1173 e ela parou por um tempo, ela foi até o seu terceiro andar e ela parou a construção devido às guerras. Só que nesse momento que ela começou a ser construída, ela começou então a entortar. Por quê? O solo era argiloso. Houve uma ruptura no alicerce e ela então entortou. E aí, depois que foi retomada a obra em 1272, foi concluída a torre, mas foi concluída de uma forma aonde as estruturas foram tentando compensar a sua inclinação. E quando ela foi encerrada, lá no ano de 1350, estava aí a sua belíssima torre com os seus 7 sinos. Ela tem 7 sinos, sinos que chegam a pesar de 300 a 3.600 toneladas. E olha que bacana isso. Quando nós olhamos para essa torre, nós achamos que ela é o espetáculo, mas o espetáculo mesmo está aqui. Olha só, a Catedral de Pisa. Essa é a catedral na qual a Torre de Pisa toca os sinos para chamar então os seus fiéis à celebração da missa. Olha a magnitude dessa catedral, mas nós vamos observar a torre em específico. Por que nós vamos observar a torre? Porque foi exatamente assim que aconteceu. Ela começou a ser construída 3 andares, depois de um tempo de ruptura, ela parou, então em 1272 ela continuou, e aí terminando então por volta ali do ano de 1370, e nessa inclinação aí da qual você está vendo. Aí eu te pergunto, o porquê que é tão importante assim olharmos para essas coisas e fazermos uma analogia com a nossa vida? Porque, de acordo com as curiosidades da Torre de Pisa, teve um ano, um bom tempo, lá em 1900 na década de 60. Na década de 60, historiadores, arquitetos, engenheiros, eles se reuniram e fizeram um grande comitê. Sabe para quê? Para poder observar a inclinação da torre, porque ela estava prestes a cair. Ela estava prestes a ser totalmente arruinada. E aí nem eu e nem você poderíamos conhecê-la do jeito que conhecemos hoje. Então, lá na década de 60, essas pessoas colocaram 800 toneladas desse lado aqui da torre, com placas de chumbo, colocaram 800 toneladas para que a torre parasse pelo menos de inclinar. E lá por volta do ano de 1900, cadê aqui? Deixa eu pegar que essa informação é importante. Ela ficou 10 anos praticamente, em 1987. Ela ficou praticamente 10 anos sem poder que as pessoas chegassem perto dela e pudessem visitá-la. Sabe por quê? Porque esses engenheiros, esses arquitetos, esses historiadores, eles, arqueólogos, geólogos, estavam todos lá para poder melhorar essa inclinação e não permitir que ela inclinasse mais ainda. E a torre ficou, então, fechada por um bom tempo. Em 1990 até 2001, ela ficou interditada ao público, porque ela estava sendo cuidada, ela estava sendo alicerçada, eles estavam trabalhando ali naquele alicerce para que aquela inclinação, que hoje tem 4 graus, ela permanecesse daquele jeito. E isso é magnífico quando a gente para pensar, porque o que isso tem a ver com as nossas vidas? Quantas vezes nós precisamos sim olhar para o nosso alicerce, e entender que nós precisamos olhar para o invisível, porque é através do invisível que nós temos o resultado do visível. E para ficar até mais claro, né, como a gente faz muitas analogias aqui, então se você tem uma casa, né, o que sustenta a sua casa de verdade é o que está abaixo da terra, é o seu alicerce, né? Então é o alicerce que sustenta essa casa. E se esse alicerce não está bem estruturado, se esse alicerce não está bom, se esse alicerce está frágil, a minha casa
a minha casa sofre problemas. E aí não vai adiantar eu querer colocar uma porta bonita, não vai querer adiantar eu colocar uma janela onde tenha uma cortininha bonitinha para enfeitar, não vai adiantar eu colocar florzinhas na minha janela, não vai adiantar eu colocar florzinhas na minha janela, por quê? Se o meu alicerce estiver comprometido, não adianta eu ficar arrumando a fachada. Não adianta eu ficar arrumando a fachada, arrumando o telhado, arrumando as coisas, porque se eu não olhar para aquilo que é invisível, para aquilo que está embaixo da terra, ela compromete toda uma estrutura. E está aí a Torre de Pisa, pelo solo ser argiloso, comprometeu toda uma estrutura, toda uma estrutura. Toda essa estrutura ela foi comprometida e foi preciso parar lá na década de 60, interditar a torre até o ano de 2001, conforme eu já expliquei para vocês, para poder cuidar desse alicerce, para que isso não viesse à ruína. E até hoje existe uma equipe especializada em cuidar e ver a inclinação da Torre de Pisa. E eles afirmam que durante 3 décadas, ou seja, por mais 30 anos, nós teremos a torre desse jeito. Mas por mais tempo que esse, eles ainda estão estudando. Eles acreditam que ela pode ser estável, ela pode se estabilizar, eles estão lá trabalhando para isso. E aí, pessoas trabalhando em uma construção. Agora eu pergunto, o quanto que você, professora, tem trabalhado na sua vida emocional? O quanto você tem fortalecido as suas emoções? É importante fortalecer as nossas emoções sem sombra de dúvidas, porque aquilo que te sustenta é exatamente isso. O teu sustento vem do teu alicerce. E qual é o teu alicerce? É a sua força emocional. Esse é o seu alicerce, é a sua força emocional. Por quê? Porque nós não enxergamos as emoções. Nós não enxergamos elas. Nós enxergamos o nosso corpo físico, nós vemos como estamos, né, de saúde, se você está bem, se você não está, você consegue olhar para isso. Nós vemos os nossos cabelos brancos, nós vemos tudo isso. Então, tudo aquilo que nós olhamos, que nós podemos ver, isso são resultados. Mas resultados do quê? Resultado daquilo que está aqui dentro. E quanto que nós não damos atenção àquilo que está dentro de nós. Dá uma olhada em uma outra analogia que eu vou fazer, que eu gosto muito também dessa analogia. Olha só que bacana. Falamos da casa, certo? Agora isso pode talvez ficar até mais perto para você. Se você tem aqui um solo e você planta uma semente, essa semente ela vai dar frutos. Só que antes dela dar frutos, ela vai formando umas raízes aqui por baixo da terra. Não sei se você conhece a história do bambu. O bambu ele fica um tempo, praticamente uns 5 anos, abaixo da terra, fortalecendo e crescendo por baixo da terra, para depois crescer acima da terra, para depois ser visível. Mas vamos pegar uma árvore, né? Uma árvore, você coloca lá a semente e depois que você colocou a semente, ela vai então crescendo aqui e ela vai dar o seu pequeno fruto, e o seu pequeno caule, o seu pequeno broto. Depois isso aqui vai crescendo, vai encorpando, e aí depois que isso aqui encorpa, as raízes ainda continuam crescendo, até que ela vai formar a grande copa dela. Ao formar a sua grande copa, o que ela vai fazer? Ela vai começar a dar frutos. Ela vai começar a dar frutos. E ela dá muitos frutos. Ela vai dando muitos frutos. Frutos que muitos estão prontos para serem colhidos, outros ainda não estão prontos assim para serem colhidos. E dentro desses frutos nós temos o quê? A semente de novo. E essa semente, ao ser replantada, ela produz e ela vai continuando esse grande legado. Olha que lindo isso. Mas uma coisa é muito séria. Se essas raízes aqui, se essas raízes não estiverem saudáveis, o fruto não estará saudável. Eu conheço, na escola onde eu trabalho, tem uma mangueira. Tem uma não, tem 4 mangueiras. Isso, mangas mesmo.
Só que tem uma dessas mangueiras, ela não tem uma raiz saudável. Essas mangas, quando ela produz mangas. Só que essas manguinhas, quando ela produz, elas não são boas. Elas já vêm muito debilitadas, vamos falar assim, se é que eu posso falar assim de uma manga. As outras produzem. O fruto bom, aquela lá não produz. Já sei que a escola já chamou pessoas para avaliarem, mas ela está comprometida nas suas raízes. Então, se a minha raiz não for forte, se o meu alicerce não for forte e saudável, aquilo que está sendo edificado em cima também não vai ser. Uma hora vai entortar, uma hora vai cair, uma hora vai precisar de ajuda. A Torre de Pisa precisou de ajuda. A Torre de Pisa precisou ser ajudada. No ano de 1960, precisaram ajudar para que ela não caísse. E está tudo bem quando nós pensamos nas nossas vidas. Quanto que nós precisamos também ser ajudadas. Mas mais que isso, nós precisamos aprender a olhar para o nosso emocional. Nós precisamos aprender a olhar para aquilo que nós temos e que é invisível. E a arquitetura, a natureza, também nos dá muita clareza em relação a isso. Nós não podemos ignorar isso. Você olha aí para a tua casa e observa se ela tem um bom alicerce. Se ela tem um bom alicerce, perfeito. E o alicerce hoje, para quem constrói ou para quem vai construir, ele vai mais ou menos, olha só, se você você vai construir, um alicerce, ele gasta financeiramente numa obra cerca de 30% do valor da obra. 30% do valor da obra fica embaixo da terra. 30% do valor da sua obra fica embaixo da terra. São as ferragens, são os concretos, são os baldrames. Tudo isso fica embaixo da terra. Quando eu trabalhava com arquitetura, eu gostava até de brincar com os meus clientes, falando assim, olha, essa é a parte mais decepcionante da sua obra, porque você vai gastar dinheiro, e um dinheiro extremamente importante, porém você não vai ver nada. Porque depois que a gente fizer os buracos, depois que a gente colocar os baldrames, depois que a gente cimentar, depois que a gente fizer tudo isso, eu ainda vou cobrir tudo isso e você não vai enxergar nada. Mas eu deixava já alertado o cliente sobre isso. Mas depois, quando ele via a casa sendo erguida, as paredes sendo construídas, o telhado sendo coberto, alegria e satisfação. E o quanto é importante cuidarmos do nosso alicerce, do seu alicerce emocional, daquilo que você não vê. E aí, professora, isso me preocupa um pouco, sabe por quê? Me preocupa um pouco porque algumas estatísticas, elas mostram, e eu trouxe uma estatística aqui que foi mencionada, deixa eu pegar aqui aonde está, ela foi mencionada no jornal Estadão, agora no ano de 2021, tá? E a menção que fizeram lá foi a seguinte, de acordo com as estatísticas colocadas nesse jornal, que é um jornal de referência aqui no nosso estado de São Paulo, né? Ele diz o seguinte, as estatísticas são que 72% dos professores enfrentam problemas de saúde mental. Esse é um pedacinho daquela reportagem que eu peguei. Isso foi lá no Estadão de 2021. Eles estavam alertando para isso. Aí, quando a gente olha para essas estatísticas, esses dados que a gente já vem apresentando aqui há algum tempo, nós realmente paramos e nos preocupamos. Por quê? Porque são coisas que ninguém vê. Isso é o nosso alicerce. Tudo aquilo que está aqui dentro, as nossas emoções, elas são os nossos alicerces. E se eu não cuidar muito bem delas, elas podem me desestruturar futuramente. Eu posso cair futuramente, eu posso entortar, eu posso despencar. E não é isso que nós queremos. Não é isso que eu quero para você, não é isso que nós queremos para a nossa classe profissional. Que é uma classe que, de acordo com as estatísticas e relatos apresentados em muitas pesquisas,
apresenta que a nossa classe profissional é uma das classes que sofre um grande estresse, que sofre uma grande depressão e que isso tem aumentado. Por quê? Porque nós estamos lidando com a formação de uma sociedade. E toda essa formação dessa sociedade passa por você, professora. Os seus alunos passam por você. E não é só os seus alunos que passam por você, fala a verdade. São os seus alunos que passam por você, que você tem ali toda uma responsabilidade, um carinho, um amor de ensino, mas também são as famílias desses alunos que passam através ali por você, são, né, toda a estrutura da escola que está passando ali por você também. E essa é a nossa profissão. E dá para ficar em pé com a nossa profissão? Dá para ficar em pé com a nossa profissão. Dá? Lógico que dá. Desde que você entenda o cuidado que você precisa ter consigo mesmo. O cuidado que você precisa ter com as suas emoções. Então eu faço a pergunta, professora, como está o seu alicerce? Como você pode saber se você está forte ou não emocionalmente? E aí, eu peguei essa pesquisa é uma pesquisa com 15 questões, tá? Que é inspirada na escala de ENSIC Personality Questionnaire, EPQ, tá? Essa pesquisa, ela vem da base do EPQ. E elas são 15 questões que conseguem medir através de uma escala, porque estudiosos gostam muito de medir com escalas, se você tem força emocional ou se você precisa aprender a adquirir força emocional, ou se você está inabilitado, né, na sua força emocional. Traduzindo em palavras mais fáceis para nós, é saber se o seu alicerce está forte ou se o seu alicerce precisa ser cuidado. É saber se o seu alicerce está com um comprometimento e precisa regular, precisa, dar uma ajeitada de novo, ou se ele está forte, está firme e consegue durar mais 30 décadas. 30 décadas não, 3 décadas. Né? E aí, 30 anos, né? Isso vai fazendo com que você possa regular, tá? Então, o que não é ter força emocional? Vamos lá, vamos começar a entender o que não é ser forte emocionalmente. Ser forte emocionalmente não significa que você não vai sofrer, tá? Vamos deixar claro isso. Ser forte emocionalmente não significa que você vai estar totalmente blindado e que você não vai sofrer nunca mais na vida. Pode esquecer isso, tá? Pode esquecer isso. Pode esquecer que ser forte emocionalmente não significa que eu nunca vou chorar, que eu nunca vou demonstrar fraqueza, que eu nunca vou sentir, que eu nunca vou errar, nada disso, tá? Ser forte emocionalmente é outra coisa. Porque se você pensa que ser forte emocionalmente é ser blindado, é ignorar, é levar para baixo do tapete ou para baixo da terra as suas emoções, é achar que você nunca vai fazer nada errado, esquece, você é humano. Você é humana, professora. Você é uma pessoa. E como pessoa você vai sofrer sim. Como pessoa você vai ter as suas dores, você vai ter o dia da tristeza, você vai ter o dia da alegria, você vai ter o dia da raiva, você vai ter o dia da ansiedade, você vai ter o dia da frustração, você vai ter. Porque isso são sentimentos básicos e que fazem parte da sua construção de alicerce. Quando nós estamos alicerçando aqui uma casa, fazendo esses alicerces, eu tenho minhas vigas, aqui eu tenho meus baldrames, e eu posso colocar que esse aqui, ele é importante, como esse é importante, como esse é importante. As raízes são várias raízes, todas elas são importantes para a estrutura. Então, os meus sentimentos básicos, como a minha raiva, a minha alegria, a minha tristeza, a minha ansiedade, a minha aversão, que são sentimentos, o meu medo, que são sentimentos básicos, todos eles são importantes. O que eu preciso aprender é como gerenciar cada um deles e como trazer benefícios para a minha vida. Uma pessoa com força emocional não é uma pessoa autossuficiente, não é uma pessoa que acha que, nossa, agora só eu vou sair, nada disso. Uma pessoa com força emocional não é uma pessoa que acha que ela é perfeita também não é nada disso. O que é uma pessoa com força emocional?
é uma pessoa que é capaz de lidar com as suas emoções de forma eficaz diante dos desafios que a vida exige. A vida é cheia de desafios. A vida é cheia de momentos onde você tem que parar 25 segundos, absorver aquilo que acontece, ressignificar aquilo que acontece, antes de você sair gritando, antes de você sair reagindo de forma inapropriada. E isso é só o comecinho para você adquirir ou então entender tudo aquilo que você precisa fazer com as suas emoções. Quantas coisas nós podemos trabalhar no nosso emocional? Ora eu trabalho de uma forma, ora eu trabalho de outra, ora eu trabalho de outra. Quando chove, então, eu não trabalho, porque não dá para trabalhar e nem fazer alicerce na chuva, né? Como é que nós vamos trabalhando com o nosso emocional? É claro que você vai ter todas essas interferências, mas a força emocional mostra exatamente como você lida com aquilo que te acontece. Porque você tem que ter a ciência que uma pessoa com força emocional, ela vai sentir todas essas emoções, mas ela vai ter um diferencial, porque ela sabe lidar com essas situações, entendendo e acolhendo essas suas emoções. Porque, professora, se você não olhar para você mesmo, olhar para dentro, olhar para o seu interior, ninguém olha. Ninguém olha. É você que tem que olhar, você que tem que se entender, você que tem que se sentir. Pessoas podem sim ajudar, mas o olhar é seu. O olhar é seu. Pessoas podem amparar, como nós fazemos aqui, cuidando de quem cuida. Sim, cuidando de você, para que você possa continuar cuidando também dos outros, cuidando dos seus alunos. E é muito bacana porque, assim como na década de 60, todos esses profissionais se juntaram aqui para poder não permitir que a torre se inclinasse mais e assim caísse, faz já um bom tempo que as pessoas têm entendido, sim, a importância de cuidar da sua saúde emocional, de cuidar das suas emoções e se fortalecer emocionalmente. Mas ainda hoje, nós temos pessoas que acham que isso é normal, isso vai passar, não vai, vamos fazer alguma coisa, eu vou. E é ótimo quando você vai fazer algumas coisas, como assim, eu vou fazer uma pintura para me distrair, vai. Vou fazer crochê para me distrair, vai. Eu vou fazer dança para me distrair, vai. Eu vou fazer academia para poder cuidar da minha saúde e me distrair, vai. Eu vou viajar para me distrair e conhecer novos lugares, vá. Mas entende que isso são só distrações? Isso são só distrações para a gente poder ir levando um dia após o outro? Porque a verdadeira força emocional vem do cuidado. A verdadeira força emocional vem do autoconhecimento. A verdadeira força emocional vem da permissão. Eu me permito me cuidar, eu me permito olhar para as minhas dores, eu me permito olhar para os meus sentimentos e assim ter os meus sentimentos como meus aliados e não como meus inimigos e não como coisas que eu não quero sentir. Os sentimentos são sinalizadores e eles sinalizam se nós estamos caminhando e estamos nos estruturando bem ou se nós estamos pendendo prestes a cair. Então, isso é extremamente importante quando nós olhamos. Isso me deixa preocupada, sim. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, eu sou coordenadora pedagógica também e eu escuto muitos relatos. Escuto relatos de coordenadoras amigas minhas que conversam comigo também sobre como está o nível de preocupação dessas professoras com a educação dos seus alunos. Como é que está a frustração das professoras quando veem os seus alunos apáticos? E tudo isso, querendo ou não, vai desestabilizando o nosso alicerce,
vai desestabilizando a nossa estrutura emocional. Então, quão forte nós precisamos ser, mas não é uma força de suportar, é uma força de entender, acolher e trabalhar com isso. Então, como nós vamos lidar com isso? Tá pronto aí? Tá pronto aí, professor? Então, vamos lá, que agora é ferramenta, tá? Então, anota essas 3 perguntas desse questionário, tá? Porque nós temos 15 e agora essas são as 3 primeiras. Na nossa próximo encontro, quarta-feira, eu vou te passar mais 3 e assim nós vamos para que você possa, junto comigo, ir fazendo essas analogias e também buscando essa força emocional. Então, as 3 primeiras perguntas, trouxe essa imagem bem legal aqui, olha só, né? A torre aqui, aonde nós temos essa desestrutura do alicerce, mas que é possível, sim, fazer toda esse trabalho, assim como já mencionei rapidamente aqui para vocês, mas essas são as 3 perguntas. Então, se você quiser anotar, pode anotar e você só responda sim ou não. Sim ou não, sim ou não, tá bom? É simples assim. Então, seu humor sobe e desce, ele muda com frequência? E pode responder isso de acordo com o dia, tá bom? Então, pega o seu dia de hoje. Seu humor sobe, desce e muda com frequência? Segunda pergunta. Você com frequência adia coisas? Deixa para amanhã o que deveria fazer hoje? Outra pergunta. Você já se sentiu infeliz sem um bom motivo para isso? Essas 3 perguntas pode anotar e só responda sim ou não, tá? E deixa elas aí separadinhas para que a gente possa depois avaliar quantas perguntas você respondeu sim e quantas perguntas você respondeu não e olhar, porque o mais importante agora não é buscar o tratamento. Agora nós estamos fazendo como aqueles engenheiros, arquitetos, historiadores, arqueólogos e pararam para estudar a torre. Eles pararam para ver o que estava acontecendo e por que a inclinação dela estava aumentando. E quando eles pararam para fazer aquilo, eles já não foram querendo consertar. Não. Primeiro eles tiveram clareza. Está acontecendo isso, ela está inclinando tanto, ela está virando, está descendo tanto, e se continuar assim, ela vai cair. Então a gente precisa dar um jeito aqui. Então, primeiro, eles tiveram clareza. E essas 15 perguntas é para que nós tenhamos clareza. Tenhamos clareza de como está a nossa força emocional. Aí você pode até falar assim, mas Rafa, eu respondi sim nas 3. Não tem problema, porque tem mais outras 12. Então não tem problema. De repente você fala, mas Rafa, mas quem nunca sentiu isso? Aí tem só um cuidado que a gente deve tomar quando a gente generaliza. Mas Rafa, todo mundo sente isso e é normal. Cuidado. Cuidado quando nós generalizamos, principalmente no senso comum. Porque quando nós entramos nesse senso comum e a gente acha assim, mas isso é normal, todo mundo sente isso, não vai mudar nada. Opa, cuidado, professora. Porque você está perdendo a oportunidade de olhar para si mesmo. Você está perdendo a oportunidade de se autoconhecer e cuidar do seu alicerce. Porque é o seu alicerce que sustenta a sua casa. É o seu alicerce que sustenta você. O seu alicerce não sustenta o outro. O seu alicerce não sustenta as pessoas. O seu alicerce sustenta você. Assim como o alicerce das outras pessoas não te sustentam. Então não entre nesse senso comum falando, mas todo mundo faz assim, mas quem é que não? Quem é que não, né? Saia do senso comum. Fale, eu não. Eu quero cuidar do meu alicerce. Então, a primeira pergunta aqui que nós fizemos, ela vai avaliar exatamente essas questões. O como as coisas que acontecem interferem dentro de você, no seu mundo. Você é regida por aquilo que está organizado dentro de você ou o externo interfere muito mais em você? Você tem a capacidade de interferir no externo ou o externo interfere mais em você? A segunda questão, nós estamos avaliando
o quanto você consegue manter o foco naquilo que você precisa fazer e não ficar levado às distrações. Quando a gente é levado às distrações, existe um motivo para isso também. Quando nós perdemos tempo com outras coisas, principalmente quando a gente fica rolando, né, a tela do celular, eu estou me distraindo, eu estou perdendo foco daquilo que eu preciso fazer, e ao perder esse foco, isso depois vai me acarretar muitos outros sentimentos, como ansiedade, frustração, até mesmo angústia, porque eu não consegui cumprir aquilo que eu tinha que fazer. Mas existe um processo para isso. Então, só responda sim ou não, né? E a terceira pergunta aí que você acabou de responder, ela mede o seu interesse pela vida. Sim, a sua esperança, ela vai medir isso. Você já se sentiu infeliz sem um bom motivo para isso? E olha, professora, tá tudo bem se você respondeu sim. Tá tudo bem, tá? Porque a gente tá primeiro dando clareza para tudo isso. Se você respondeu sim, não tem problema nenhum. Não tem certo e não tem errado aqui, não. A gente só está olhando para o alicerce como se você fosse a Torre de Pisa. A gente está olhando para esse alicerce e falando, opa, aqui tá, ó, tá meio frouxo aqui, ó. Precisamos arrumar aqui. Opa, olha aqui também, ó, precisamos arrumar aqui. É simplesmente isso. A gente não está julgando, não está criticando nada. Nós só estamos olhando para isso para entendermos, então, o quanto que é importante olhar para aquilo que nós não vemos, porque a construção da torre, ela é o resultado, mas o alicerce ninguém vê. Então, você é o resultado, mas nós precisamos saber como está o seu estado, como você está forte emocionalmente ou não, porque é isso que te sustenta. E se você não estiver forte emocionalmente, por mais esforço que você faça, você muitas vezes precisa de ajuda. Tá? Então fica aí a tua tarefa de casa, professora. Fica a tua tarefa de casa olhando para essa imagem. Põe essa imagem aí de novo na tela, Felipe. Essa é muito linda, né? Olhando para essa imagem aí da Catedral de Pisa junto com o seu campanário, que é a Torre de Pisa. E leve essa imagem na sua memória, leve essa imagem com você. Essa catedral aí é da arte românica, né? Então leve essa imagem e vá durante essa semana ou esses 2 dias, até o nosso próximo encontro na quarta-feira, você trabalhando com essas questões, olhando como é que está o seu humor, olhando se você tem adiado as coisas, olhando para você se o seu humor sobe e desce de forma descompensada ou descontrolada durante o dia. Faça essa sua tarefa de casa, professora, porque é muito importante que você trabalhe isso. E olha, segue aqui nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal, dá um likezinho aqui e compartilha esse vídeo. Compartilha com as professoras que você conhece, com as pessoas que se interessam por esse assunto. Compartilha para que a gente possa construir cada vez mais alicerces saudáveis, alicerces emocionais saudáveis, porque é isso que te sustenta. Então aqui estão as nossas redes sociais, Insta, Face e as plataformas de áudio, e eu te aguardo então, porque, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.